Irmãos, o tema da nossa aula hoje é muito pertinente para os dias atuais e principalmente agora, assim, né, neste fim de ano, que nós muitas vezes nos encontramos tão ansiosos e preocupados com o que há de vir, com o que vai acontecer, como vai ser, né? E aí nós ficamos apreensivos e muitos até adoecem a alma de tão preocupados que ficam. Preocupados com as coisas que muitas vezes não mudam nada, né? Porque se preocupação mudasse alguma coisa, vou falar para vocês, metade dos nossos problemas estavam resolvidos, não é verdade? O tema da nossa aula hoje é: rejeite a preocupação e viva em paz. A preocupação tira a paz, irmãos? Nós estamos falando aqui de preocupação excessiva, porque essa preocupação normal que todos nós temos, isso faz parte da nossa responsabilidade, do nosso compromisso, não é? Isso é normal. Mas aqui, a aula de hoje e o nosso texto básico de estudo vai falar sobre essa preocupação excessiva, aquela que tira a paz, aquela que tira a minha capacidade de ver realmente as coisas como elas são. Porque na maioria das vezes a preocupação excessiva ela está baseada no irreal, naquilo que eu acho que é, aquilo que eu penso que pode ser, mas nem sempre é o real. Quais os tipos, irmãos, de preocupação mais comum? Nós nos preocupamos com o que normalmente? Nós nos preocupamos com a segurança, não é? Preocupamos com o dinheiro, preocupamos com a saúde, preocupamos com os nossos filhos, com os nossos familiares. Muitos se preocupam com a autoimagem, muitos se preocupam com a velhice. Todas essas preocupações, elas fazem parte da nossa vida. Mas quando começa a ser algo excessivo, que começa a tirar a minha paz, que começa a consumir a minha energia, é hora de parar e pensar. O que é que está acontecendo comigo? Onde eu tenho colocado os meus olhos? Aonde eu tenho depositado a minha esperança? É possível rejeitar a preocupação? É possível, sim. É possível eu ter domínio sobre os meus pensamentos, não é? Ela vem e eu rejeito, eu falo não. Como é que eu rejeito a minha preocupação? Avaliando se realmente é necessário aquilo, se aquilo é produtivo. Ela é produtiva? A preocupação que eu tenho é produtiva? O que é uma preocupação produtiva? É aquela que me leva a fazer, né? Aquela que me ajuda a executar aquilo que eu estou preocupado a respeito. Mas, normalmente, a preocupação me leva a um estado de improdutividade, que eu fico ali só pensando, abatida e preocupada e abatido. Não dormi nada à noite de preocupação. Vocês já ouviram isso? Aí eu fico me perguntando o que você podia fazer à noite. Não dormi nada à noite. A preocupação, primeira coisa que eu penso que nós devemos fazer é avaliar o nosso pensamento. O que eu estou pensando é coerente? O que eu estou pensando é certo?
Tem uma irmã aqui no nosso meio, vou preservar a imagem dela, não falando o nome. Ela me contou uma vez que recebeu uma carta da prefeitura, notificando a ela de um problema. E ela disse que do dia que ela recebeu a carta, até o dia que ela foi à prefeitura resolver o problema, ela passou mal de todos os tipos. Teve dor de barriga, teve falta de sono, ela entrou em pânico e ela começou a pensar, meu Deus, como é que vai ser e como eu vou resolver e o que vai acontecer. Quando ela chega lá, que ela é atendida, havia um erro ali naquela informação e o problema ao qual estava sendo dito a seu respeito não existia. Aí ela veio falar comigo, Jaqueline, o tanto que eu sofri à toa. Quanto eu sofri, mas eu sofri fisicamente, à toa, literalmente à toa. Isso já aconteceu com algum de vocês aqui? Porque eu já sofri assim por antecedência e na hora a coisa não ser nada. Aí você fala que desperdício de energia, que desperdício de tempo. Então vamos lá, tem pessoas que são tão preocupadas que quando não tem nada para preocupar, fica preocupada. Meu Deus, está tudo muito tranquilo. Eu estou preocupado, não é? Eu estou preocupado. Irmãos, esse estado de preocupação e de ansiedade é o mal da nossa época. As pessoas vivem assim hoje. Sempre apreensivas, sempre preocupadas demais. Como vai ser e como eu vou fazer, se ainda nem sabe o que está por vir. A ansiedade leva, né? Uma ansiedade excessiva leva à preocupação mesmo. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 12. Eu quero que fique claro para você que nós estamos falando aqui hoje daquela preocupação crônica, daquele estado de preocupação em que eu fico o tempo todo pensando só naquilo. Eu não tenho, aquilo tira minha paz, aquilo não me dá condição. Eu começo a ler a palavra, vem logo a preocupação e os pensamentos. É aquele estado improdutivo, aonde eu vou orar, eu começo a orar, quando eu presto atenção naquilo que eu estou orando, a preocupação ali. É desse estado que nós vamos falar hoje, né? E o que fazer dentro da palavra de Deus, como ela nos ensina a direcionar a nossa vida e a nossa confiança nesse sentido. Tem alguém com o microfone aí, por favor? Lê para nós, Lucas capítulo 12, a partir do versículo 22 até o 31, por favor. Lucas 12, 22. Não, está ligado. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós,
homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que é vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Abra sua Bíblia também em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Se nós formos passear pela Bíblia, nós vamos ver lá em Mateus 6, 5, Jesus repetindo a mesma palavra que está aqui em Lucas. A sua preocupação, a sua ansiedade pode acrescentar um instante da sua vida? Não. Paulo vai nos dizer lá em Filipenses 4, 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes você faz o quê? Apresenta ao Senhor, através da sua oração e a sua súplica, com ações de graças, aquilo que está te afligindo, que são as suas vossas petições. Nós cristãos, nós conhecemos estas passagens, nós conhecemos o valor que essas palavras têm para a nossa vida, mas muitos de nós ainda assim insistimos em viver preocupados. Viver preocupados. Talvez neste último domingo de 2019, você esteja olhando para trás e dizendo, meu Deus, que ano cheio de preocupação eu tive. Eu passei um ano só preocupado. Aí eu falo para você, que a sua preocupação resolveu? Irmãos, descansar no Senhor é um exercício de fé. Não é mágica. Não é algo que acontece do nada. Descansar no Senhor é exercício de fé. Eu decido descansar em Deus. Esse descansar não diz respeito a cruzar os braços e ficar naquele estado de contemplação, esperando cair do céu, não. Descansar no Senhor diz respeito à fé. Diz respeito à paz interior, independente da circunstância. Descansar no Senhor diz respeito daquela certeza e aquela convicção que eu trago comigo, de que Deus é fiel para cumprir cada uma das suas promessas a meu respeito. Isso é descansar no Senhor. Mas vamos seguindo em frente. E vamos falar um pouquinho sobre a preocupação exagerada. A preocupação exagerada agrada a Deus, irmãos? Não. Pelo contrário, eu penso que todas as vezes que eu me preocupo demais com determinado problema, eu estou dizendo para esse problema assim, olha, você é maior do que o meu Deus. Meu Deus diminuiu diante desse problema. Porque eu não sei pensar em outra coisa a não ser no problema. Eu não sei me preocupar com outra coisa. E aí andamos inquietos, sobressaltados, nada está bom, não temos prazer em nada, porque o preocupado é assim que ele vive. Ele não tem prazer nas pequenas coisas. E ele adoece. Ele adoece fisicamente. Eu estava vendo uma pesquisa na internet de um grupo de médicos de São Paulo, falando que a ansiedade, a depressão,
tem sido um dos maiores fatores dos problemas cardíacos hoje. Então, adoece o quê, irmãos? O coração. O coração adoece, ele não dá conta. Ele não dá conta. É necessário nós termos paz interior. É necessário nós buscarmos esta paz. Nós buscarmos esse refrigério. E o único que pode nos dar é o Senhor. É o único que pode fazer para nós algo. Porque quando nós dizemos verdadeiramente que servimos a Deus, nós devemos aprender a descansar nele e entender que ele vai cuidar daquilo que eu não posso cuidar. Eu penso que a primeira coisa que nós precisamos entender o que é problema e o que é fato. Vocês conseguem diferenciar uma coisa da outra? O problema, ele tem solução. O problema, ele tem solução. Agora, fato, não. O fato é fato. E eu vou ter que aprender a conviver com ele. Eu vou ter que aprender a conviver com ele. Por exemplo, só para você entender claramente o que eu quero dizer. Determinada pessoa tem um problema de imaturidade. A imaturidade é um problema? Pode ser resolvido? Pode. Se ele desejar se tornar uma pessoa mais madura, mais equilibrada, ele pode ser? Pode. É um problema resolvido. A velhice, ela é um fato. Só não vai envelhecer quem morrer antes. Então, adianta eu me preocupar com a velhice? Eu estou envelhecendo. Não, eu estou preocupada porque eu estou envelhecendo. A velhice é um fato. Todos nós caminhamos para ele, como a morte. Eu posso ficar perdendo tempo me preocupando com a morte? Ela é um fato que não está no meu controle. Todos nós vamos morrer. É lógico que o que couber a mim de fazer para adiar esse tempo, eu vou fazer. Vou cuidar da minha saúde, né? Vou evitar certas coisas que precipitam a morte. Mas ela é um fato na vida do homem. Então não adianta você perder noite de sono preocupado com estas coisas. Primeira coisa na sua preocupação que você tem que determinar é isso. Isso é um problema ou isso é um fato? Isso é um fato. Se é um fato, eu vou aprender a conviver com ele. E Deus, ele é poderoso para mudar coisas, para mudar situações e para mudar fatos também. A Bíblia nos mostra isso. Quando nós olhamos para a velhice de Sara, a velhice de Sara foi mudada, não foi? Uma mulher que já estava avançada em idade e que recebeu o milagre de conceber um filho. Então é isso que nós precisamos entender. O Deus que nós servimos diante das preocupações as quais nós vivenciamos. Primeira coisa que eu gostaria de pontuar com vocês. A preocupação, ela é inútil. Repete comigo. A preocupação é inútil. Inútil. Não há utilidade nenhuma. Toda preocupação é inútil. E essa pergunta é feita aqui no nosso texto. Não é? Quem de vocês, qual de vocês, por mais ansioso que esteja, por mais preocupado que esteja, possa acrescentar um instante ao curso da sua vida? Ninguém. Então, já de cara, a palavra já nos mostra assim, olha, não vale a pena.
Não vale a pena. É inútil. É inútil se manter assim, preocupado. Esses dias eu estava conversando com uma senhora já de idade avançada, e eu disse a ela: por que você não vai viver com a sua filha? Ela é tão carinhosa, tão preocupada com você e tudo. Uma senhora de 82 anos. E ela falou assim: e a minha casa? Quem vai cuidar da minha casa? Aí eu fiquei parada pensando assim, não preparou para envelhecer, né, Estelina? Não preparou. Casa? O que eu quero saber de casa? Eu quero é ser feliz. Eu quero estar perto de quem me ama, eu quero estar perto de quem cuida de mim. Não é? Eu quero estar perto. E para essa filha, a vida tem sido difícil, porque a filha mora em São Paulo, em outro estado. Não é fácil vir aqui. Você tem uma filha que mora em São Paulo, né, Gorete? Não é fácil para a Maíra vir aqui, não é? Não é fácil. Então, assim, nós temos que aprender a fazer da vida mais fácil. Eu vou me preocupar com aquilo que realmente merece esse tipo de cuidado. Não é? Nós temos que buscar do Senhor essa praticidade para a vida. Porque senão eu vou me preocupando demais e vou adoecendo a mim e aos que estão à minha volta. É estressante você conviver com alguém que vive nesse estado de preocupação, que não relaxa. Vão viajar? Não, porque a estrada é muito perigosa. Não, eu tenho muito medo de acidente. Vão comer fora, vão para um restaurante. Não, aquelas verduras são muito mal lavadas, aquilo a gente não sabe como aquilo é higienizado. Eu conheço um pastor que fala para mim assim: não tem problema nenhum, você toma remédio de verme de cada 6 meses. E vamos. Não é não? Eu não vou não. Não, eu não vou não. Nós temos que ter cuidado com esse excesso de preocupação, com coisas inúteis que tiram de nós o prazer de viver. Eu vi outro dia uma frase muito interessante, que existem pessoas que não vivem, elas só existem. Elas só existem. Existem pessoas assim, que só existe. Ela não vive. A preocupação, ela sufoca a palavra de Deus. Abre para mim em Mateus 13, 22. O microfone está onde? Tá. Lê para mim Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Uma mente ocupada tem espaço para pensar nas coisas de Deus, irmãos? Tem não. A ansiedade e a preocupação, eu tenho entendido nos dias de hoje, como um dos maiores ataques de Satanás ao crente, para desviar a atenção dele do Senhor, para desviá-lo, para tirar dele o prazer de estar na presença do Senhor. E esses ataques, eles empurram a nossa fé para onde, irmãos? Lá para baixo. Lá para baixo. Quando alguém está muito preocupado com determinada situação, você vê na pessoa a fé abaixada, a fé esmurecida, né? E nós sabemos que é a fé que nos leva a alcançar a vitória. Mas eu estou tão preocupado com os meus problemas, eu estou tão preocupado com a minha situação, que eu não consigo enxergar um pouco mais além. Eu não consigo ver um pouco mais à frente.
E hoje em dia, é esse estado de espírito que as pessoas vivem, sobrecarregados de preocupação. Sobrecarregados, com tanta coisa para fazer, com tanta coisa que ele precisa dar conta. E é isso, e é aquilo. E no final de tudo, qual o tempo que eu tirei para o Senhor? Qual o tempo que eu estive na presença de Deus? Quanto tempo eu dispensei orando ao Senhor, lendo a sua palavra? Irmãos, eu ouço demais isso, as pessoas me falarem assim, pastora, nem ler a palavra eu consigo. Nem ler a palavra eu consigo. E não consegue mesmo não, irmãos. Porque a mente está tão ocupada com os problemas e as preocupações que ele não dá conta. Que já é um diagnóstico, né? Com certeza. Mas aqui nós estamos falando de quê? Da preocupação diária. O que Deus tem dito para nós na sua palavra é que eu não ando preocupado com nada. Com uma só coisa. E nós temos que ter um cuidado, Dora, porque ninguém adoece assim de um dia para o outro. Você concorda comigo? Que ela vai tomando uma gradação. Eu começo achando normal estar preocupado demais. Daqui a pouco a minha preocupação se transforma em uma ansiedade. Depois da minha ansiedade vem o meu pânico. E aí quando eu vejo, eu estou dentro de uma depressão. É algo gradativo. Ninguém chega num estágio assim, de pronto, pulei aqui e estou aqui já. É algo gradativo. A palavra de Deus fala sobre esses assuntos, irmãos, com que intuito? Chamar a nossa atenção, nos despertar, para que nós sejamos capazes de olhar para nós mesmos. Ninguém aqui está sendo chamado a avaliar o irmão ao outro. É avaliar a mim mesmo. É avaliar a mim mesmo. Como eu tenho vivido a minha vida de fé. Eu ando mais preocupado ou mais confiado? Essa aula de hoje, irmãos, é para crente. Não que cristão não sofra esses males, porque ele sofre. Mas ele tem uma ferramenta a seu favor, que é a palavra de Deus. E é ela que vem nos dizer nessa manhã. Não anda ansioso, não ande preocupado. Não vai adiantar. Determine metas. O problema existe, o que eu vou fazer para resolver o problema? Quarta-feira eu trouxe a palavra e eu estava falando de um exemplo que a Bíblia dá, sobre 3 reis que vão à guerra. Deus fala para que vai mandar água, mas através de chuva? Não. Um estalar de dedos? Não. Diz que a água ia aparecer, mas que antes eles deveriam cavar buracos, cavar poços, porque a água iria passar por cima e ia ser retida ali. Então, isso está falando de atitude, da minha ação. Nessa manhã é sobre isso que eu quero falar, sobre a minha ação, a minha atitude mediante a esta situação, a este estado de espírito. A preocupação sufoca a palavra de Deus. A preocupação, quem se preocupa, pensa muitas coisas, menos em como agradar a Deus. Abra a palavra de Deus para mim em 2 Timóteo 2,4. Quem tiver com o microfone, leia, por favor. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer a ele que o arregimentou. Ah, como eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo. Ninguém que milita, essa é a tradução da minha Bíblia. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou.
A palavra de Deus nos fala que é impossível agradar a dois senhores, que eu vou acabar desagradando um outro. Esse ano de 2019, muitas vezes, nós ouvimos as pregações e os estudos falando da necessidade de o nosso foco estar na eternidade. Não quer dizer que eu vou viver uma vida dissoluta, mas o meu empenho, o meu foco tem que estar na eternidade. E quando eu me embaraço demais com as coisas dessa vida, eu não tenho tempo para agradar ao Senhor. Eu não tenho condição para isso. Eu embaraço demais, me ocupo demais, eu tenho afazeres demais e não tenho tempo para agradar o Senhor. A ansiedade, a preocupação exagerada mantém o pensamento contaminado com o negativo. Abre para mim Provérbios, capítulo 12, versículo 25, leia apenas a parte A. A ansiedade no coração do homem o abate. Abate, irmãos. Abate. Há momentos da vida que nós passamos por esse tipo de abatimento? Preocupados demais. Mas isso tem que ser um momento, algo que passe, e não um estado contínuo de vivência. Não um estado contínuo de vivência. Eu preciso aprender a conviver e a entender que esse estado de pensamento, ele pode ser transformado. Paulo nos diz isso lá em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pelo entendimento. Eu amo a EBD por isso, porque a EBD traz isso para a nossa vida. Entendimento. Nos faz compreender aquilo que o Senhor quer para nós. Deus, Ele deseja que eu e você vivamos o mais feliz possível nessa terra. Só que o conceito de felicidade de Deus é completamente diferente do conceito do mundo. O mundo determina que eu sou feliz quando eu tenho um bom emprego, uma boa casa, um carrão, uma conta no banco bem recheada. Quando eu tenho coisas, eu sou feliz. Só que essa felicidade, esse conceito, ele é errado porque nós vamos vendo que eu adquiro uma coisa e rapidinho a felicidade passa. E aí eu quero outra. E aí eu vou me consumindo nessa busca, né? A felicidade que o Senhor tem para mim e para você é a presença de Jesus no meu interior, que gera em mim essa certeza, essa convicção de que Ele é o meu advogado, de que Ele é aquele que luta as minhas causas, de que Ele é aquele que me sustenta, aquele que me fortalece, aquele que vai à minha frente, aquele que aplana o meu caminho, aquele que abre a porta que eu não consigo abrir por mim mesmo. É esse estado de alegria que o Senhor tem para nós. Por isso é necessário eu aprender, olhar para mim mesmo, olhar para os meus pensamentos, olhar para como a minha mente está processando as informações que ela recebe, para entender, eu estou vivendo de que maneira? Por que eu estou vivendo sem paz? Por que eu estou tão inquieto? Sou eu que faço essas perguntas a quem? A mim mesmo. Davi nos ensina isso como ninguém, não é?
Davi olha para ele e fala assim: ô minha alma, por que você está abatida? É nós que olhamos para nós mesmos e dizemos: ei, espera aí, deixa eu levantar minha cabeça, deixa eu entender. É isso que essa aula fala. A preocupação, ela provoca males físicos no ser humano. Ela provoca irritabilidade, noite mal dormida, né? Ela faz o homem trabalhar mais e colher menos. Ela faz. Porque eu trabalho muito, mas não consigo processar muito bem aquilo que eu estou fazendo. Porque a minha mente está tão lá, e quando eu vejo fiz errado, ó, eu voltando aqui de novo. Hebreus 13, 9 fala assim: não vos deixe envolver por doutrinas várias e estranhas. Bom é que o coração se fortifique com a graça, não com alimentos que não trazem proveito nenhum aos que com eles se preocupam. Que o seu coração nesta manhã seja cheio da graça de Deus. Que 2020 seja um ano determinante para você. Senhor, eu quero descansar na Tua palavra e na Tua promessa. Eu quero descansar no Senhor. Quantas pessoas, quando estão na prova, quando passa a luta e nós vamos conversar e ouvir o testemunho e vai te dizer: eu não imaginava que ia ser tão simples assim. Eu não imaginava que a solução viria da maneira que veio. Né? Deixa Deus cuidar de você, meu querido, minha querida. É isso que Ele quer fazer. Como Pai zeloso, é isso que Ele quer fazer com cada um de nós. Cuidar de nós. Exercite a sua fé. Deixa o Senhor cuidar de você. A nossa lição de hoje nos chama a atenção a valorizar aquilo que tem valor. Valorize aquilo que de fato tem valor. Quando eu me preocupo demais, né, com o que vestir, com o que comer, com onde morar, como ir, como vir, a vida vai deixando de ter o brilho que ela verdadeiramente tem. Eu vou deixando de contemplar aquilo que o Senhor, né, tem para nós. Eu estou morando próximo de uma pessoa hoje que está passando por uma fase difícil na vida, de problemas. E outro dia eu vi ela xingando o passarinho. Aí eu fiquei pensando assim: meu Deus do céu, olha o estado de preocupação, de ansiedade que o piar do passarinho incomoda. Eu sou fascinada com bem-te-vi. Eu acho aquele pássaro a coisa mais linda, e eu acho que nós, moradores da Ilha dos Araújos, nós somos privilegiados, porque eles estão por todo lado, né? Eu acho lindo acordar de manhã e ver um grandão assim na minha janela. Aí eu fiquei parada ouvindo aquelas palavras, e eu falei assim: ô Senhor, traz refrigério nessa alma, traz paz a esse coração. Dê a capacidade de perceber as belezas que estão à volta. A vida não é só aquele problema que ela está vivendo. Porque não é. Né? Eu passei uma fase da minha vida muito difícil, eu e meu marido. Financeiramente falando, nós tivemos uns problemas, e aqueles problemas estavam tomando um volume, e aquilo estava crescendo. E um dia eu falei, não, nós não temos condição de viver assim não, mas nós vamos dar um treco. Não tem coração nenhum que resiste. Não tem, ou eu confio no Senhor, ou eu confio. Essa é a opção do crente.
Essa é a opção do crente. E aí eu fico olhando o que Deus faz, né? Porque Deus nos surpreende, sabia, Júlia? Ele faz infinitamente mais aquilo que a gente pede ou pensa. Ou pensa. Enquanto eu pedi uma coisa, Deus fazia outra. E eu louvo a Ele por isso. Eu agradeço a Ele todos os dias pelo que Ele fez. Na minha maior, alucinação, eu seria capaz de ver e imaginar o que Deus iria fazer. Então, eu preciso aprender a descansar nele, para eu conseguir vivenciar estas coisas, para eu poder experimentar isso, aquilo que Ele tem para mim, aquilo que Ele tem para mim. Valorizar o que de fato a vida tem para nós é a coisa mais importante, porque quando eu não sou capaz de desfrutar a criação de Deus, quando eu não sou capaz de desfrutar aquilo que Deus tem colocado na minha vida, fica complicado demais. E parte da felicidade é essa, é aceitar o que Deus tem para mim. É aceitar. Eu preciso aceitar a família que Deus me deu. Eu preciso aceitar os filhos que Deus me deu. Eu preciso aceitar o marido que Deus me deu. Eu preciso aceitar, isso faz parte da felicidade da vida. Fui eu que escolhi? Foi, né? Então, eu vou aceitar. Não foi? Fui eu que escolhi. Fui eu que escolhi. Há uma brincadeira que não sei qual pastor que eu ouvi falando sobre isso, sobre casamento e escolher, né? Que Deus não se envolve nessa história. Que quem escolhe é o homem e a mulher, porque a única vez que ele escolheu não deu certo. É uma brincadeirinha à parte, né? Quando eu penso, né, que a vida precisaria ser sempre um mar de rosas, eu implico em colocar em dúvida todos os projetos de Deus para a minha vida. Eu estava lendo outro dia um exemplo de um autor muito interessante, que ele diz que a vida é como um rio, que o rio tem áreas de calmaria, tem áreas de pedreiras, de cachoeiras, tem áreas caudalosas, tem áreas mais rasas, mas ele é o rio. E ele vai, né, seguindo o seu curso e passando por estas etapas. E a vida é assim também. Nós temos momentos da vida que são mais tranquilos e temos momentos da vida que são mais difíceis, onde a água é mais caudalosa, onde a turbulência é maior, e nós vamos seguindo o curso. Então, pois não? Tudo. E vamos entregar na mão do Senhor. Bem lembrado. Eu gosto também muito do Salmo 40. Esperei com paciência e Ele o meu clamor. E Ele ouviu o meu clamor, né? Que o Senhor consiga fazer isso em nós. A importância da atitude. Até aqui nós falamos do que a preocupação faz conosco. Do que é uma mente ocupada, uma mente excessivamente preocupada, né? Nós falamos disso agora. Agora nós vamos ver a importância da atitude. A atitude, irmãos, não são as dificuldades que determinam o estado de espírito das pessoas. Vocês concordam com essa afirmativa? Eu concordo plenamente, porque eu já conheci e conheço pessoas que estão vivendo circunstâncias
muito difíceis, mas o estado de espírito dela não é controlado, dominado pelas dificuldades. Não é. Ela está sempre sorridente, ela está sempre feliz, ela está sempre disposta. Só quem conhece a história dela é que sabe. Só quem conhece. Né, Helena? Isso é maravilhoso. Isso é saber quem é o nosso Redentor. Isso é ter essa certeza, não é? As dificuldades, os imprevistos da vida não causam impacto sobre as atitudes tomadas. Até porque, se as nossas atitudes forem ser tomadas de acordo com as circunstâncias e os impactos da vida, o que nós vamos fazer? Nós vamos viver aquilo que a Bíblia fala, né? Um abismo puxando outro abismo, que vai sendo um erro cometendo outro erro. Uma mente muito ocupada, uma mente muito preocupada, ela tem condição de avaliar as coisas? Não, não tem. Ela acaba atropelando as situações. E ao invés de buscar solução, ele acaba vencido. Toda pessoa que é movido pelo excesso de preocupação, ele acaba vencido na sua batalha. Ele acaba vencido. É necessário nós revermos as nossas preocupações. É preciso rever as nossas atitudes mediante elas. Por quê? Porque são elas que vão determinar a minha vitória e a minha derrota diante das situações. As escolhas que o homem faz formam um leme que controlará a jornada e o triunfo. Vamos repetir? As escolhas que o homem faz vão controlar a jornada que o homem faz e vão determinar o seu triunfo. Leme, o que é leme? É o que dá a direção ao barco. É o que dá a direção ao barco. As minhas escolhas formam esse leme. A escolha certa proporciona uma viagem tranquila, né? A escolha errada pode levar à direção das pedras. Pode levar à direção das pedras. Às vezes, nós olhamos um casal, né? Agora eu quero falar para os casais mais jovens, casados há muitos anos. As pessoas não sabem, né, Dora? Ao rio caudaloso, ao rio turbulento que já passou. Acha que já chegou pronto naquele lugar. E não é assim. Nós precisamos prestar atenção e escolher a atitude certa. Agora, onde é que está a atitude certa? É naquilo que eu falo? Não, a atitude certa está aqui, ó, na palavra de Deus. Aqui é o manual da vida do crente. Aqui você vai escolher, com base na palavra do Senhor, as atitudes que você vai tomar. Não é de acordo com o que eu penso ou com o que eu acho, mas de acordo com a palavra de Deus. E mesmo quando o que eu penso e o que eu acho ficar insistindo, eu vou dizer a mim mesmo, eu vou fazer o que a palavra do Senhor me manda fazer. Eu vou fazer. É necessário, irmãos, mudança de atitude. Se não houver mudança, o resultado vai continuar sendo sempre o mesmo. Eu quero colher frutos novos, eu mudo o quê? A semente. Não é? Eu mudo a semente. Eu quero experimentar na minha vida situações diferentes, eu mudo a atitude. Eu mudo a atitude. É isso que eu preciso determinar para mim.
Eu determino. Não é ninguém que determina. Somos nós que determinamos a necessidade de mudar. Combatendo as preocupações. A ansiedade não pode dominar quem não permite que os pensamentos negativos se aninhem em sua mente. Martinho Lutero, ele tem uma frase famosa, que muita gente pensa que é um pensador chinês, que é um provérbio chinês, que é um filósofo, e é isso, é aquilo. Essa frase dele nos diz assim, olha, eu não tenho como proibir que o pássaro sobrevoe a minha cabeça, mas eu posso impedi-lo de fazer um ninho. E a preocupação é isso. Às vezes eu não tenho como impedir, ela vem, mas eu vou impedi-la de quê? De fazer morada, de se aninhar na minha mente e tirar de mim a paz que eu tanto prezo, que é a paz que excede todo entendimento. Eu tenho esse poder, eu tenho essa capacidade. A maioria das preocupações nasce de situações irreais. A Bíblia traz para nós um texto que está lá em 1 Samuel 18. Quando Saul está retornando da batalha contra o gigante. Saul está retornando da batalha, vem com ele com Davi, vem todo mundo e seu exército, e as mulheres começam a cantar assim: Saul derrubou milhares, Davi derrubou 10 milhares. Isso aí, foi só isso que precisou para Saul pensar, epa, se ele já está popular, se todo mundo gosta dele como gosta, só falta ele tomar de mim o quê? O trono, tomar minha coroa. A preocupação de Saul era real, irmãos? Não, porque Davi deu prova da sua fidelidade. E esse ciúme gerado dentro de Saul, que a princípio foi ciúme para depois se tornar uma obsessão, esse ciúme, essa inveja de Saul a respeito de Davi, gerou uma preocupação excessiva neste homem, e ele começou a maquinar o assassinato de Davi. Tudo com base em algo irreal, porque na mente de Saul, ele começou a pensar, ele quer o meu reino. O que ele quer é o meu trono. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com esse primeiro fato. O que eu estou me preocupando aqui, o que está tirando a minha paz aqui, isso é verdade? Outro dia eu vi uma piadinha da mulher. Ela suspeitou do marido. Aí a pessoa perguntou assim, mas é verdade, a sua suspeita tem fundamento? Não tem, mas eu não quero nem saber, eu já vou separar. Se eu suspeitei é porque tem. Como é que é? Onde tem fumaça, tem fogo. E qual foi a fumaça que você viu? Bem distante. Então, irmãos, espera aí. Vamos pedir a Deus maturidade. Vamos pedir a Deus equilíbrio. O que eu estou pensando verdadeiramente é real? Tem fundamento o que eu estou pensando? Segunda coisa que Saul fez, que nós aprendemos na história de Saul, é perigoso não saber lidar construtivamente com a percepção de perigo. Saul, se ele tivesse buscado lidar com a sua percepção do problema de maneira inteligente, ele tinha trazido Davi para perto. Davi seria seu braço direito e a história de Saul seria outra. Você tem dúvida disso? Não, eu não tenho. O fim de Saul seria
outro. Se ele tivesse lidado de uma maneira construtiva com tudo aquilo que ele estava sentindo. Vou trazer para perto. Vou fazer junto. Vamos construir junto. E eu vou ficar observando. Mas não, ele escolheu o pior caminho. É possível cometer loucuras quando não se tem a perspectiva real dos fatos. Vocês concordam comigo? A mente, irmãos, ela é um campo tão vasto que é algo impressionante. Se nós dermos lugar para a nossa imaginação, ela vai tão longe que em determinado momento nós não temos como trazer de volta. Existem muitas pessoas enfermas porque foram perdendo esse controle. Foram dando lugar para esses pensamentos e a mente foi vagando quando prestou muita atenção. Como é que traz de volta agora? A Bíblia diz que nós devemos trazer os nossos pensamentos de que forma? Soltos? Cativos. Por que será que eu tenho que trazê-los cativos? Você entende pensamento cativo de que forma? Dominado. Lá em Filipenses 4:8, Paulo vai dizer que eu vou ocupar minha mente com o quê? Com o que é bom, com o que é agradável, com o que é puro, com o que vale a pena realmente pensar. Que se tiver algum louvor nisso, é que eu ocupe a minha mente com isso. Talvez o que estamos falando aqui hoje é um assunto tão corriqueiro, né? Já estou careca de saber, ou então já vi falar tanto a respeito, mas eu queria te alertar hoje. Cuida da sua mente. Preste atenção nos seus pensamentos. Preste atenção com o que você tem pensado. Observe o que você tem pensado. Porque tem muito crente doente emocionalmente. Muito. Resultado de quê? Desta ansiedade, desta preocupação, desta inquietude. E eu quero te dizer nessa manhã, não é isso que o Senhor tem para você e nem para mim. Não é isso. Sempre que você estiver inquieto, preocupado demais, medite em Filipenses 4:6. Leva as suas petições, leva as suas necessidades, leva as suas orações diante do Senhor. E ele diz mais, com ação de graças. Com ação de graças quer dizer o quê? Eu já estou agradecendo a Deus por algo que eu ainda não recebi, mas que eu sei que Ele vai fazer por mim. Amém? E para encerrar, perde-se tempo demais com perigos irreais. Foi isso que Saul viveu. O resto do reinado dele, perdendo tempo buscando um inimigo que não era inimigo dele, que na mente dele ele criou. Perdendo tempo, ele deixou de ser um rei produtivo, ele deixou de fazer aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos para fazer, para ficar preocupado, buscando o que não era verdade, lutando contra algo irreal. Que você, meu irmão, saiba distinguir as suas preocupações e os seus pensamentos. Há um livro que eu gosto muito, esse livro já tem um tempo já, que chama assim, A Batalha da Mente. E ele vai falar sobre isso, sobre os pensamentos. Vai falar sobre o campo minado que é a nossa mente.
se nós não tivermos cuidado com aquilo que nós alimentamos os nossos pensamentos. Que nós tenhamos, assim, esse cuidado especial a respeito do tempo que eu levo pensando naquilo que não gera fruto nenhum para o Senhor. Qual o tamanho da sua preocupação hoje? Essa é uma pergunta para você responder a você mesmo. Qual o tamanho da sua preocupação hoje? Salmo 55, 22 nos diz assim: lança o teu cuidado, as tuas preocupações sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Ah, como eu amo a palavra do Senhor. Como ela traz renovo para a minha alma. Vamos abaixar a cabeça? Vamos fechar os olhos? Vamos tirar um tempinho para falar com o Senhor nesta manhã? Fala com o Senhor, coloca a mão no seu coração e fala com Ele: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, a minha confiança está em Ti. Senhor, eu não tenho dúvidas de que Tu és Deus fiel, de que Tu és Deus misericordioso, de que Tu és Deus poderoso para fazer infinitamente mais o que eu estou pedindo ou pensando. Eu creio na Sua palavra, e a Sua palavra é fiel, ela é verdadeira. A palavra do Senhor não volta vazia, meu irmão. Vai falando com Deus o quanto você deposita nele a sua confiança nesta manhã. Nós estamos no último domingo de 2019. Que 2020 seja um ano especial para a sua vida. Um ano de crescimento e de maturidade. Um ano onde você vai ter oportunidade de trampar as brechas da sua vida. Essa foi o motivo, o tema da nossa campanha de oração para 2020. Que seja um ano de reconstrução, que seja um ano de fazer diferente, que seja um ano de plantar sementes novas no nome de Jesus. Meu Deus, eis aqui, Senhor, a Tua igreja. Ah, Senhor, nós queremos declarar nesta manhã o quanto nós Te amamos e o quanto nós somos dependentes de Ti. Meu Deus, tira, Senhor, de nós toda preocupação, toda ansiedade. Nos ensina, Senhor, a descansar em Ti. Nos ensina, Senhor, a esperar em Ti, no nome de Jesus. Acalma a mente, Senhor, acalma as emoções do Teu povo nesta manhã. Que 2020 seja um ano especial na vida do Teu povo, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado, Deus, por todas as vitórias que o Senhor nos concedeu neste ano de 2019. Tivemos lutas, sim, mas nós tivemos vitórias, aleluias. Nós podemos declarar verdadeiramente que até aqui nos sustentou o Senhor, até aqui nos guardou o Senhor, e nós sabemos que não será diferente. Por isso, Deus, nosso coração se enche de gratidão. Recebe, Deus, todo o nosso louvor e a nossa adoração. É o que oramos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém.